Bom, gente, em nome da Docol, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa visão sobre o que aconteceu em Milão e fazer uma troca, um bate-papo bem bacana. Por favor, depois as perguntas. Então, é para ser uma noite bem bacana e bem alegre. Tem umas caras conhecidas aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que mais que fazer aquela listinha de tendências, né, de Exatamente. regra, a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência, assim, o que a gente viveu por lá, os nossos olhares, o que a gente trouxe, e talvez isso não vire tendência por aqui, mas realmente é um pouquinho da nossa experiência e talvez interpretações um pouco diferentes do que a gente está vendo por aí. Exatamente. Então, esse é o grande objetivo, a gente trazer a nossa visão e criar uma discussão sobre o que nós vimos e entendendo o nosso contexto aqui no nosso lugar, nosso país, né? Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre vamos começar a falar um pouquinho sobre bem-estar, tecnologia, cores e materiais, conceitos joviais. Então, vamos trazer um pouquinho a nossa visão sobre tudo que a gente viu lá e um pouco desse contexto, né? Bom, eu ensaiei esse discurso várias vezes hoje aqui na minha cabeça, assim. Bom, gente, a nossa casa é o nosso lar, é o nosso refúgio, é onde a gente busca relaxar, busca o convívio com a família, né? Depois de um dia estressante, a gente chega em casa, quer tomar um bom banho, fazer uma boa comida, quer brincar com nossos filhos, estar com a nossa família. Então, assim, bem-estar hoje, saúde mental, física, ela está no nosso ambiente, na nossa casa, nossos produtos, nos móveis que nós temos em casa. Então, o nosso lar é aonde a gente busca o nosso bem-estar, certo? E a tecnologia está ali para suportar isso, né? Então, a tecnologia ela nos ajuda no nosso dia a dia, né? A tecnologia hoje está nos ajudando a ter essa apresentação, né? Uma apresentação bacana, né? A tecnologia ela tem que ser o mais invisível possível, né? Ela tem que estar ali para dar um suporte para a gente, mas tem que ser invisível, tem que ser algo que passe desapercebido. Estou certo? Super! Então, assim, ó, essa aqui é a frase de um amigo meu lá da Docol, do engenheiro Roberto. Ele fala assim: Marcelo, a tecnologia é o meio para, não o fim, né? Então, assim, o propósito da tecnologia que é o importante, né? Então, o benefício que ela traz, né? Então, por isso que ela tem que passar desapercebida, ser o mais invisível possível. E nesse contexto, né, que a gente pensando numa sala de banho hoje, nós temos várias tecnologias, várias, como posso dizer assim, vários produtos que têm uma função específica, que têm uma tecnologia específica, justamente para garantir o nosso bem-estar, garantir o nosso conforto, trazendo um ambiente sensorial, algo que realmente nos faça se sentir bem dentro da nossa casa. Você quer complementar com alguma coisa? Eu estou só ouvindo por enquanto. A gente vai ser um talk bem livre, assim, bem aberto. Então, outra questão voltada à tecnologia, a gente pensa assim, hoje nós temos um mundo muito digital, né? Nós temos o nosso banco está no celular, tudo é feito digitalmente, praticamente, né? Então, assim, ir no banheiro não passa desapercebido, né? E temos várias tecnologias, né, que hoje levam o digital para o banheiro, você acionar o chuveiro com um toque, regular a temperatura da água, como se estivesse regulando o volume do som. Então, assim, a tecnologia está chegando muito forte no banheiro, né? Trazendo interação, trazendo conforto. Imagine você poder chegar no banho e escolher o seu banho, com a sua temperatura que você acha mais confortável,
né? Então, assim, a tecnologia, quando ela é bem pensada, bem planejada, bem projetada, ela traz o bem-estar, ela traz o conforto e traz muita praticidade para o dia a dia. E pode ajudar muito na sustentabilidade, inclusive, né, Marcelo? Exatamente. Esse é um ponto bem lembrado, Patrícia. Aqui, a gente pode trabalhar assim com os banhos controlados, aonde você consegue enxergar, opa, estou gastando muita água, né? Ou, quando é um banho rápido, né? 2 minutos de banho. Aquele banho para acordar de manhã cedo, sem desperdício, sem você estar exagerando no consumo. Então, a tecnologia nos traz essas possibilidades. Inclusive, aqui embaixo, esse é um purificador de água eletrônico da Samsung, por exemplo, né? Então, ali você tem água gelada, água purificada, na quantidade certa e na quantidade para um copo d'água. Você pode fazer essa setagem, né? Então, é bem bacana, né? Cores, materiais e texturas. Conversando com a Patrícia lá em cima, ela me deu uma aula sobre cores, né? Então, assim, eu gostaria que ela trouxesse um pouquinho daquilo que você falou para mim lá em cima. Acho que nas tuas palavras seria bem mais interessante. Sabe que essa história das cores que a gente viu demais em Milão é uma questão, acho que até histórica, assim, né? Quando a gente pensa na história da arte, da arquitetura, que a gente repensa o momento de explosão de cores que a gente viveu ali, a Primeira Guerra, a gente não, quem viveu, né, a história que viveu a Primeira Guerra, um momento sombrio, cinza, logo em seguida uma explosão de cores. Na Segunda Guerra, a mesma situação. E agora, estava muito nítida essa explosão de cores, todo mundo falando, né? As pessoas que já tinham ido nos anos anteriores falando, nossa, eu nunca vi uma feira de Milão tão colorida, né? Todas as exposições ali no Fuori Salone, né? Que são os eventos fora do salão. E pensando exatamente nesse contexto histórico, eu falei, gente, mas é claro, a gente está vivendo um pós-pandemia, a gente viveu esse momento sombrio, esse momento de tristeza, assim, foi muita tristeza, muita gente ficando doente, perdeu-se muita gente com tudo isso, e não foi um país específico, foi o planeta todo junto, né? Todo mundo se isolando, assim, foi pesado mesmo que a gente viveu, e geralmente esse momento triste, ele tende a ser mais sombrio, mais cinza, menos saturado, né? E aí, quando a gente, então, tem agora a comprovação que a vacina faz efeito, é claro que a gente ainda tem casos, mas já estamos começando a reviver, né, um pós-pandemia. Então, teve essa explosão de cores, assim, nitidamente. Então, mais uma vez, é uma virada de página, né? Então, assim, vamos comemorar a vida, vamos ser alegre, vamos viver a cada dia, enfim, melhor. Eu senti muito isso, assim, estava muita exposição, muitas marcas, num alto astral maravilhoso, e parecia que era realmente uma comemoração. Vamos voltar, feira de novo, a gente ficou 2 anos sem feira, todo mundo isolado. Não sei se você sentiu isso também, Marcelo. Exatamente. No Fora Salone, a gente via as pessoas sorrindo, interagindo, sem aquele medo, né, da pandemia, né? Nas ruas era muita gente circulando, era muita gente visitando os espaços. Existiam vários espaços sensoriais, né, onde a gente podia tocar nos produtos, sentir as texturas, né? Então, tudo isso veio justamente para celebrar essa passagem de um momento bem crítico da nossa existência, né, gente? Então, assim, a gente percebe isso nos produtos, nas torneiras, cores, texturas, né? Banheiras em 2 cores, muito se via interessante, assim, pouca novidade em produto, mas muita cor, muita textura, justamente celebrando essa nova fase que nós estamos vivendo hoje, né? Mais alguns exemplos, gente, assim, ó. As cores, as texturas, os materiais,
combinação de materiais, isso nós vimos bastante. Então, como eu falei, produtos, né, sem muita novidade em termos formais, mas em termos de acabamento, cor e textura, todas as marcas sempre traziam alguma novidade. Aí a gente chamou isso aqui de conceito jovial, mas o jovial aqui não é a questão de idade, mas a questão da alegria, do bem-estar. Então, assim, E aqui, nessa questão do conceito jovial, a gente percebeu vamos dizer assim, uma quebra do estado da arte, né? Uma brincadeira com a forma, uma brincadeira com o que já se conhecia com relação ao produto, né? Um exemplo, uma cuba com cor, com uma alça, parecendo um balde, mas tem uma questão de acessibilidade, tem uma questão de função, mas mais uma brincadeira divertida que trouxe uma nova leitura para um produto que é bem comum, bem de uso, né? Então, assim, as cores, as formas. Funcionando. Eu gostei quando você falou que parece um balde, e o Marcelo comentou, né, que tem muito da arte casada com design, com arquitetura. Eu senti muito isso, né, na Design Week lá em Milão, esse casamento. Então, todas as artes misturadas, né, como eu disse, arquitetura, design, artes visuais, moda. A gente viu muitas marcas da moda com a coleção Casa, inclusive, né, e essa cuba me lembra muito uma obra do Duchamp, Marcel Duchamp, um Ready-Made, onde ele pegou lá um mictório e colocou no museu na época, né? E, enfim, foi realmente um evento e marcou a história. Então, para mim, isso nada mais é do que uma releitura, assim, esse casamento da arte com design. Então, vamos pegar um balde e colocar aqui como cuba. Na verdade, não é uma cuba, mas tem uma alça, colocaram ali uma releitura, né? O Ready-Made foi um marco assim na história, que é literalmente o Ready-Made é o pronto, né? O feito. Então, alguma coisa que está feita, a pessoa pega e transforma aquilo numa outra coisa, como o Duchamp fez. Pegou o mictório, colocou ali no púlpito, na galeria, e falou que era uma obra de arte. Então, a pessoa não fez uma escultura, ela simplesmente pegou um objeto pronto e colocou ali. Tem diversos exemplos. E esse poderia ser chamado quase de um ready-made, né? Não é um balde, mas essa é a história. As formas também, depois, quando a gente chegar lá nos meus slides, vocês vão ver, a gente tinha dado uma misturadinha, mas não tem problema. Me lembra muito também uma exposição que estava acontecendo na Triennale, que é um grande museu lá em Milão, especial durante a Design Week, sobre a exposição, sobre o Grupo Memphis. Era a exposição especial ali do Grupo Memphis, que foi um grupo italiano muito importante no design, que ousou em todos os sentidos. Então, eram formas geométricas puras, uma releitura, talvez, ali, né? Bebeu na fonte do Art Deco, uma explosão de cores, buscando um pouquinho ali da pop art, tinha um pouco do kit também ali, dos anos 50, 60, e isso me fez lembrar muito Memphis. Engraçado, né? Essa história de referências, da gente fazer links, né? Conexões. Então, as formas geométricas aqui mais puras e as cores. E isso também me faz lembrar uma outra coisa, que é essa história das formas, das curvas. Quando a gente caminhava ali na feira, a gente via muitos objetos, muitos acessórios de banheiro, de cozinha, mobiliário, com cantos arredondados. E aí, eu acho que, de novo, a gente entra nesse histórico, né, da pandemia, do estar em casa, acolhido. E vem até uma questão de instinto, né? Eu diria que o pontiagudo, ele repele, é uma questão de instinto mesmo, assim, nossa, aquela ponta vai me machucar, eu vou ficar longe. Quando é redondinho, a gente quer colocar a mão, é gostoso, né? Ali, olha, parece que encaixa a minha mão ali, né? Assim, é literalmente aconchegante, acolhedor. Então, essas curvas, tem uma questão também
das mulheres, né? Assim, como a mulher está mais presente, hoje em dia mais representada ali na feira também, que antes era muito pouco. Descobri uma coisa triste, viu? Vocês sabiam que em italiano, quando a mulher fala, eu sou uma arquiteta, você fala, io sono uno architetto. Aí eu falei, não, mas como é, assim, né, no feminino, para mulher? Não tem. Só tem arquiteto. Vocês sabiam disso? Gente, eu fiquei chocada. Enfim. Então, assim, realmente foi um ano importante para a mulher no Salone. Parece uma coisa besta, mas não é, assim, era 10% de designers aceitos, assim. E esse ano foi recorde, e tem a ver essa história das curvas, que a tendência do desenho orgânico feminino está mais presente nesse formato, né? E assim, gente, como eu falei no começo lá, como trazer tudo isso para o nosso contexto? Porque o que nós vimos aqui é lá fora, é um contexto europeu, é uma cultura um pouco diferente, né? Mesmo que, nós conversamos lá em cima de novo, né? Mesmo que o Brasil seja formado por várias culturas, né? Nós somos muito ricos em termos de cultura, de povos com diferentes origens, né? Como trazer tudo isso para esse contexto aqui, né? Temos que olhar muito para as pessoas, né? Como que são as pessoas aqui, né? Como que nós gostamos de morar? Qual que é o nosso contexto, né? Qual que é a nossa realidade? Então, isso é importante. A empatia. Empatia é uma palavra muito importante para a gente poder realmente observar, sentir e aplicar um pouco daquilo que a gente viu lá fora aqui dentro. Mas, assim, respeitando a nossa singularidade, respeitando o nosso conceito e a nossa cultura. Porque, assim, não temos como replicar algo que acontece lá fora, aqui, porque são culturas diferentes. Então, o que nós mostramos aqui reflete, né, serve como repertório e como referência para a gente, né, talvez como ponto de partida, mas sempre olhando para dentro, olhando para as pessoas, tendo a empatia como trabalhando a empatia muito forte, para que a gente possa criar, para sermos originais e pensando nas pessoas aqui dentro. Lembrar que a gente está comemorando 100 anos da Semana de Exatamente. Arte Moderna, né? Esse ano. Então, já está mais que na hora, né? Da gente repensar realmente. Não deve ser copy-paste. A gente vai, sim, se inspirar. É maravilhoso. Mas, como a gente começou, né? A gente não quer ditar tendência, trazendo o que está lá para cá. A gente quer mostrar o nosso olhar, ver o que faz sentido para a gente aqui, contextualizando tudo isso e adaptar, né, a nossa realidade aqui, as nossas necessidades e os nossos desejos, Exatamente. né? Porque é bem diferente do que acontece por lá. Tem uma história muito boa, que é essa história das bancadas de cozinha, né? Eu fui fazer um vídeo com um francês sobre as diferenças das casas, né, no Brasil e na França. E ele falou que a coisa que ele achou mais engraçada foi quando ele chegou aqui, tinha um rodinho em cima da pia. E ele falou, gente, mas como assim? Vocês usam um rodo miniatura de tanta água? Porque, assim, lá é praticamente uma cozinha seco, né? Assim, eles não lavam a bancadinha como a gente faz, assim, né? Com a água, assim, que a gente dá aquela jogadinha e depois passa o rodinho. Todo mundo faz isso na cozinha, né? Ele falava, gente, não, assim, não existe isso. Enfim, essa história da cultura, né? Que é muito interessante. E esses aspectos influenciam diretamente no que a gente desenvolve, como a gente faz nossos produtos, e assim, respeitando a nossa forma de viver e de usar o nosso ambiente. Aqui, esse primeiro slide foi a minha primeira impressão quando eu cheguei ali no Salone, né? Então, de verdade, me senti um pouquinho frustrada, porque, abrindo o coração, tá? Porque eu estava imaginando estandes mirabolantes, escultóricos, formatos malucos, assim. Eu cheguei a ouvir isso. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Calma, tá tudo bem, vai melhorar. E aí,
você vai andando, você vai lendo, você vai ouvindo, participando de palestras, e aí você vai mergulhando de cabeça, né? Uma imersão, literalmente, todo mundo vivendo aquilo, assim, arte, arquitetura, design na pele. Assim. Eu me sentia um pouco, assim, como nos meus primeiros anos de faculdade, sabe? Assim, quando a gente se sente no nosso lugar, que a gente chega na sala de aula e a gente ama aquilo que a gente está fazendo, né? Me senti assim a faculdade toda. E quando eu vou no museu, eu me sinto assim, eu falo, nossa, eu pertenço a esse lugar. Eu me senti muito assim em Milão. E aí, eu falei essa palavrinha aqui, né? Design sustentável, assim. Como isso estava realmente em destaque durante o salão. E eu aprendi que foi, inclusive, uma prerrogativa, assim, o curador do Salone desse ano, ele exigiu que os estandes tivessem adaptabilidade. O que é isso? Você não vai fazer a feira hoje, linda, maravilhosa, e jogar tudo fora amanhã. Eu te proíbo? Então, você tem que me provar que o seu estande é modular, que seu estande é reaproveitável, que você pode montar isso em outro espaço. Então, assim, para a gente repensar um pouquinho se grandes mostras, se grandes exposições fazem sentido ainda, tá? Por aqui. Porque nunca é tarde para a gente repensar. Então, assim, vamos repensar se tudo isso faz sentido. A gente não pode fazer uma grande mostra que vai servir para alguma coisa depois, a gente vai transformar uma casa para ser usada depois. Por que tem que ser desmontado aquilo? Ou, se for desmontado, como acontece lá no salão, que seja levado para outro lugar. Semana passada, eu estava aqui na Formobile e conversando com os estandes, porque eu já cheguei, né, com isso pronto na cabeça. Eu falei, não, acabei de chegar da Feira de Milão, agora eu sei que um estande adaptável. Saí perguntando para todos. Nossa, fui muito surpreendida. Não vou citar marcas aqui, mas, enfim... um deles me falou, nossa, Paty, a gente veio com 2 carretas de MDF e sexta-feira as 2 carretas voltam para retirar tudo é modular, a gente está indo montar uma outra feira lá no sul e de lá a gente vai para uma outra feira na Argentina, só que a gente vai mudar, claro, a planta é um pouquinho diferente, mas tudo adaptável, tudo modular. É isso. E ela falou assim, isso é novo. Antes era realmente doado, desperdiçado, ficava lá, eles não iam desmontar porque... Quem monta acaba levando, enfim, que é também um reuso, mas não 100%. Então, isso para mim foi não é um detalhe, mas uma questão muito importante da Feira de Milão, que eu queria começar falando sobre isso, né? Então, não é fácil a gente caminhar para a mudança, mas é importante a gente começar a pensar aquilo que é certo, né? Pode não estar tão certo assim. Aquilo que sempre foi óbvio, todo ano tem a mostra, todo ano tem a feira, ok, depois desmonta, passeio. Será que precisa ser assim? Não pode ser diferente? Vamos repensar para o ano que vem? Né? Eu acho que é importante a gente repensar, né? A gente fala tanto em né? Por que não repensar também? Que envolve muito a responsabilidade social também com tudo isso, né? Esse foi um stand que eu adorei, por isso que eu coloquei a foto aqui, porque não foi um desses quadradinhos que me decepcionou, entre aspas, né? Depois eu entendi o que estava acontecendo. Eles usaram os próprios tapetes. Essa Gun Rubs é uma marca de tapetes espanhola, é bem legal. Aliás, gente, todos os nomes que eu colocar aqui, depois vocês procuram, assim, os arrobas, porque são marcas bacanas, assim, de seguir, sabe, de se inspirar, enfim, eu gosto. Sempre que alguém me faz uma referência, né, eu acho interessante. Eu queria tirar essa setinha daqui. É aqui? Essa bolinha? Vou levar ela para o lado. Tava incomodando, não tava? E aqui eles usaram os próprios tapetes para fazer o stand. Eu achei genial. Então, assim, as paredes, as divisórias, os circuitos que eles queriam criar por aqui eram tapetes presos ali, olha, por tirantes, tá vendo? E ele falou assim, não, esses tapetes depois vão para a loja, enfim, vão para outro espaço. E era um tapete, literalmente. Achei genial. É esse tipo de repensar, né, que eu estou falando, que eu acho super interessante. Queria contar um pouquinho para vocês sobre... como funciona o salão em si.
Além do Salão de Milão, que é lá onde tem aquela cobertura de 1,3 km gigantesca, que se chama véu, né? Eles apelidam de véu, aquela estrutura icônica, né, do salão. Fora aquele espaço, por toda a cidade de Milão tem eventos acontecendo, que a gente chama de fuori salone. Ou seja, tudo que está acontecendo fora do salão. Isso é incrível, porque a cidade fica viva, né, Marcelo? E é o mais legal, gente. Se forem para Milão, o que vale realmente a pena é o Fuori Salone. Onde você vai ver coisas disruptivas, feitas por designers italianos, europeus. Aqui você vê um design, não sei assim, um design raiz, né? Não é pouca indústria. E aqui também tem algumas marcas que criam espaços de experiência, espaços sensoriais. Então, o Fuori Salone é uma imersão, né, num design muito autoral e muita experiência também. Muita. É, assim, incrível. O passeio pela cidade, você vai andando, aí tem uma plaquinha vermelhinha, assim, Design Week, você entra, não está esperando nada. Tem que ficar atento às bandeirolas, né, assim, na entrada. Exatamente. Essa bandeirinha vermelha aqui, ó, tá vendo? Não sei se aqui dá para ver, mas é exatamente essa bandeirinha assim nas portas. Exatamente. Espalhados. E é bom ter o guia junto, né? Você vai olhando, vai entrando. Alguns lugares decepcionam, né? Outros são fantásticos, assim. E pegam a gente de surpresa às vezes, né? Você não imagina que vai ser uma experiência tão bacana. E o que é super interessante também é que a cidade toda fica viva. Então, assim, os restaurantes pequenos, locais, perto daquela exposição, eles são beneficiados também. Então, você percebe que não é um local, né? Não é o centro da cidade ou aquele espaço afastado da cidade. Não, a cidade toda fica viva, todos os restaurantes, todos os hotéis, as lojinhas. Então, assim, é muito rico isso, falando de novo daquela economia circular, da sociedade. Então, assim, esse design sustentável, ele vai muito além de reciclar o stand, entendeu? É realmente pensar no todo, né? E o transporte público funciona muito bem, gente. Então, de um lado para o outro, de ônibus, de metrô, de trem, de bicicleta. Então, assim, você se locomove pela cidade toda sem gastar 1 litro de gasolina, às vezes, né? Sensacional. Vou falar alguns desses espaços, desses lugares que a gente visitou. Alcova é um grupo e cada ano eles ocupam um espaço, e esse ano eles estavam ocupando esses casarões antigos, casarões militares desativados. E o que eu fiquei assim completamente apaixonada é que eles aproveitaram o ambiente, o espaço, do jeitinho que eles estavam. Nas artes, a gente chama de site-specific, que é quando você faz uma instalação, uma intervenção num espaço do jeito que ele é. Eu participei uma vez de uma exposição na Moca, e era um antigo galpão, e tiveram várias instalações, e algumas pessoas pintaram as paredes, assim, levou pintor, lixou, pintou tal, e colocou o quadro lá. Eu falava, gente, não, a pessoa não entendeu o que está acontecendo aqui, né? Que nem, não sei se alguém daqui foi na exposição do Hospital Matarazzo, antes dele ser reformado, foi sensacional. Muito parecido aqui. Depois vocês pesquisem, isso é fácil de encontrar. Agora vocês vão lá no Matarazzo, né? Cidade de Matarazzo, Rosewood, chiquérrimo. Não, mas antes a exposição era Roots, né? Assim, era um hospital bem deteriorado, né? E eles aproveitaram, né? Essa identidade visual ali do espaço para ocupar. Então, esse aqui, se não me engano, era daquela mesma Gun Rubs, né? Que é a marca de tapetes espanhola que eu comentei do stand. E aqui eles colocaram como se fosse assim um novelo de lã gigante, e isso se misturava com a parede. Então, essa história de criar contraste do contemporâneo com o antigo, você valoriza os dois, você valoriza a história, você valoriza o lugar e o objeto que está sendo exposto, né? Isso eu acho sensacional. E alguém tem que me chamar a atenção do horário, porque eu sei que a gente está apertadíssimo, né? Nossa, vamos correr.
Tortona é lindo, vamos passar. Mas aqui era a Tortona, enfim, outro bairro, um espaço que tem essa fábrica ali, que eles chamam de fábrica de cultura. É bem legal, porque tem vários espaços. Esse ano tinha a questão das casas, negócio de morar lá, diferentes, vamos dizer assim, visões de moradia, muito legal, vale a pena visitar. Porta Venezia. Bom, vou dar uma adiantada, mas só para contar para vocês que realmente assim esses lugares ocupados pela cidade eram bem diferentes, então eram bem icônicos, assim, você sabia exatamente onde estava cada lugar. A gente falou um pouquinho agora há pouco sobre essa arquitetura sensorial. Sensorial, exatamente. Então, um outro detalhe que eu percebi muito durante a Design Week foi essa arquitetura para os sentidos, né? Como a forma é importante, a função é necessária, mas se não tiver afeto, se você não tocar a pessoa, se a pessoa não sentir algo naquele espaço, com aquele objeto, não faz o menor sentido, né? Já criando um link com essa história de você criar uma conexão com quem está do outro lado, em todas as exposições, em todas as lojas que eu entrei, tinha um moodboard na porta. Às vezes era pequenininho, gente, assim, você estava entrando, tinha assim, como se fosse essa plaquinha aqui de incêndio e uma mega exposição acontecendo ali, mas tinha um moodboard. Moodboard não é só a gente juntar amostrinhas de materiais e cores diferentes, abre o Pantone ali e, tá lindo. Moodboard, você conta a história do projeto. E toda exposição tinha uma história. Porque não faz sentido uma obra, né, sem você contar, sem ter uma narrativa por trás. Por que você escolheu aquela cor? Por que você escolheu aquele material? Tem um porquê por trás. E depois que você entende, nossa, aquilo fica muito mais bonito. A história, aquela frase, né, de que o belo com história fica ainda mais belo, né? A gente muitas vezes suspira por uma obra de arte, é aquele estado sublime, e aí você vai ler por que a pessoa fez aquilo, você fica completamente apaixonado, você fala, nossa, eu gosto mais ainda agora, né? Então, o afeto é bem importante. Curvas, a gente falou um pouquinho aquela hora das torneiras, né? Então, olha essa banheira, que incrível, eu achei genial. Essa estava na Ágape. A Ágape é muito legal de vocês seguirem também, não sei se vocês conhecem, mas tem várias inspirações bacanas. Eles fazem torneira também. Aqui, enfim, era em alcova também essa. Olha o piso, gente, que lindo. As cores, né? Que era para estar lá. Era para estar junto. Mas, enfim, aqui os irmãos Campana sendo muito bem representados, né? Então tinha brasileiros, sim, lá também, não eram só europeus, né? Então aqui eu trouxe esse puff merengue dos irmãos Campana e a exposição da Louis Vuitton estava bizarramente colorida, sério, assim, você quase precisava colocar um óculos escuros, né? Aqui também na exposição da Hermès, eu achei coisa mais linda essa exposição, assim, essa instalação. Isso aqui, gente, era papel arroz colorido, tingido, mas era de uma delicadeza. E o papel arroz, ele tem uma resistência absurda. Ele é muito fino, muito delicado, mas ele tem uma resistência muito forte. E a estrutura era toda feita de madeira bálsamo. É uma madeira bem levinha também. E isso aqui é uma releitura de caixas d'água. Uma caixa d'água é muito pesada. A gente olha para uma caixa d'água, a gente imagina o peso, né? A gente sente aquele peso. E aí, de novo, essa história do contraste, né? Então, como que uma estrutura tão leve está representando algo que realmente é muito pesado? E tinha uma brincadeira de velatura também, luz e sombra, você conseguia enxergar o que estava acontecendo através assim, de uma velatura, parecia uma aquarela, estava de uma delicadeza absurda. A Run Rubens está me pagando, tá? Não, mas é porque realmente eles estavam bem especiais lá. Bom, cor no mobiliário. Aqui Memphis, olha, que eu tinha comentado. Já contei do grupo Memphis aquela hora. Então, essa ousadia, mistura, overdose, né? Então, as formas geométricas bem marcadas, com as cores.
aquela pitada do kit, que a gente desmembrando um pouco, a gente encontra elementos naquelas referências que o Marcelo colocou aqui para vocês. Essa exposição também estava muito incrível. Aqui, na verdade, uma questão, pensando até na adaptabilidade, né? Biombos, faltou a referência aqui, né? Muitos espaços tinham biombos, e aquela história das paredes serem móveis, né? Aqui pensando até um pouco mais nesse lado conceitual, da gente ter, inclusive, a nossa casa adaptável, né? Então, deixa eu me fechar aqui para fazer uma reunião, estou no meu home office, vou guardar o biombo agora, porque vou trazer uma família maior, vou integrar. Então, como a gente consegue modificar o ambiente, né? Biombos 1000 espalhados por todo lugar. O design metaverso. Pode falar um pouquinho? Não, por favor. Design metaverso, gente, assim, não sei se vocês são do universo metaverso. Vocês sabem o que é? É familiar para vocês essa palavra, assim? E eu confesso que eu estou aprendendo, tá? É muito novo para mim. Meu filho ama jogar Fortnite e tem o outro. Oi? Mas tem um outro que é de lutinha também. Enfim, todos esses. É gamer. E aí, você tem o seu mundo metaverso, né? Lá no videogame, você compra casa, carro, roupa. É bizarro, assim, é um outro mundo realmente. E, geralmente, o que acontece? A gente pensa, né? A gente tem um copo, a gente tem uma mesa, a gente tem uma torneira, e a gente replica isso lá no 3D, no bloquinho, para apresentar o projeto para o nosso cliente. O que está rolando agora é que os gamers, as pessoas, criam coisas lá para o videogame, lá para o mundo metaverso, e isso está sendo replicado para o mundo real. Está acontecendo o contrário. Então, tinha uma poltrona que estava todo mundo tirando foto lá, uma poltrona pétala, a poltrona hortênsia, não sei se vocês viram essa poltrona, uma poltrona roxinha, assim. Devia ter colocado a foto dela. Depois vocês procuram. E eu falei, gente, é a poltrona do carinha lá do Fortnite, que meu filho tem essa poltrona na casa dele. E aí a minha amiga arquiteta falou, oi, o que você está falando? Não, é a poltrona do designer aqui, ó, o nome dele. Não é. Enfim, é isso. Design metaverso é quando você tira lá do metaverso e traz aqui para o nosso mundo. Eu acho incrível isso, assim, né? Como, enfim, já está acontecendo, tem um tempo, assim. É importante a gente se atualizar, né? Enfim, eu adoro isso, a gente sempre se atualizar e saber das novidades. Por isso que eu gosto de feira, gente, por isso que eu gosto de salão, porque a gente aprende muito, né? E abre a nossa cabeça. Eu acho maravilhoso. É uma enxurrada de referências. Até quando volta para o hotel, tem que fazer um download, né, porque é muita imagem, é muita referência, e a gente fica assim, o repertório aumenta bastante, cresce bastante. São várias referências, vários autores, várias empresas trazendo coisas novas. Então, acho que isso é o bacana de uma feira dessa. Ainda mais em Milão, né, que aonde você olha, cada prédio tem uma história, cada rua tem uma história. Então, assim, nosso repertório ele cresce 1000% assim, em uma viagem de uma semana. Todo lugar tem, né? Se a gente parar para pensar. Exato. Aqui em São Paulo? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Toda rua tem uma história. Mas eu acho que quando a gente viaja, quando a gente está nesse momento que a gente está aberto a aprender, realmente a gente sai atrás, né, das novidades, das histórias, e a gente busca mais isso, né? E assim, a gente andando pela rua, às vezes, normalmente a gente anda cabeça baixa, né, celular, você vê muita gente assim. Né? Até em Milão, né, a gente vê muita gente no celular, mas com tanta coisa para poder contemplar, né, que é muito importante você observar, tentar entender, mas por quê? Como a Patrícia falou, o porquê, né? Por que as coisas são assim? Por que isso foi feito dessa maneira? O que tem por trás disso? Por que foi pensado dessa forma? Então, até para a gente poder questionar o nosso ambiente, por que as coisas foram feitas, a gente começar a mudar o nosso mindset. Palavra bonita, mindset. Essa história da gente andar olhando para baixo, né? Eu filmei, assim, uma hora calçada. A Mari, fotógrafa, a Mariana Orsi estava comigo. Ela, o que você está filmando?
Aí eu falei, Mari, repara, as condensadoras ali embaixo na calçada, né? Então, você tem aquelas grades de respiro. Você não tem condensadora na fachada, pendurada, pingando na sua cabeça, sabe? As condensadoras todas ali embaixo. Então, você tem um canal técnico embaixo da... É como se fosse uma segunda calçada, né? É um túnel ali embaixo da calçada, onde passa toda a elétrica, inclusive, porque não tem fios aparentes, só dos bondes. Então, toda a eletricidade para alimentar a alimentação da cidade toda passa ali embaixo, toda a rede frigorígena também passa ali embaixo e deixa a fachada clean, né? Pode olhar para o chão também, né? Pode. Todo lugar tem inspiração, né? Inclusive no piso, No né? chão. Tô brincando. Mas aqui é só uma referência dos vidros, porque é um material que me chamou muito a atenção, como os vidros receberam uma releitura, né? Então, essa foi uma mesinha da Patrícia Urquiola, que fez para Glass Itália, e era de uma delicadeza, assim, os vidros coloridos, com texturas, isso que o Marcelo comentou também um pouco antes, do toque, né, da textura. Então, é feito para pegar realmente, é feito para a pessoa sentir algo diferente, nem que seja áspero, a pessoa sente, né, ali no toque. A iluminação me chamou bastante atenção, porque foi assim, do LED minimalista ao pendente rococó, que parece que alguém tirou a cortina da casa da avó e fez, assim. Nossa, para mim, realmente, eu estou pensando até agora em tudo que eu vi, assim. Eu acho que eu não digeri tudo ainda. Eu acho que é aquele momento, assim, faz o que quiser, tá livre. Sabe, assim, tema livre? Porque eu fiquei muito apaixonada por toda a iluminação que eu vi, assim. Então, realmente, não precisa ficar dentro da caixinha. Eu acho que é esse o tema, assim, é esse o caminho. Foge da caixinha. Chuta a caixinha pro lado. É. Para longe. Chuta as fáceis, né? Pensando, de novo, né, no design sustentável, então, não só as lastras, mas todos os outros materiais que replicam alguma textura da natureza através da tecnologia, né, pensando como algo mais sustentável, isso também eu vi bastante. E aqui também tem uma representação legal desse mix, né, de texturas e materiais. De novo, um pouco de Memphis aqui, né, porque Memphis tinha umas bolinhas, tinha uma textura animal, às vezes. Então, assim, esse over do mix também estava muito presente. Como a gente já tinha comentado também, esse casamento do design com a arte, com a arquitetura, com a moda. Aqui foi uma instalação que o Philip Stark fez para Dior, que foram cadeiras e uma brincadeira de luzes e música alta. Então, a gente entrou, estava tudo escuro, e aí, de repente, começou bum! Ai, gente, eu sou péssima de música, mas... bum, 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 bum! E aí as luzes foram acendendo, iluminando as cadeiras. Então, foi uma instalação que a gente realmente sentia ali, né, um impacto com as luzes, com o som, e no final das contas eram as cadeiras que estavam ali, né, assim, naquele espetáculo, né, uma dança das cadeiras. E aqui também, essa exposição, você não sabia se era um objeto de arte, se era ai, eu fiz besteira. Se era uma peça de design, né, quando realmente a arte e o design se misturam e você fica na dúvida, né, é uma escultura, é uma cadeira, é bem interessante isso. Aqui, na verdade, é só uma experiência que eu tive lá, eu queria compartilhar com vocês, já que a gente está falando da Feira de Milão. Tive a oportunidade de visitar um apartamento nesse edifício que se chama Bosco Verticale, gastar o italiano, que eu fiz 3 aulas. E foi maravilhoso, porque Milão é muito árida. A gente não vê a árvore nas calçadas, não tem árvore plantada em Milão. Tem aquelas pracinhas, aqueles parques, mas na rua mesmo você não vê a árvore, que nem a gente vê aqui no Brasil. Tem as fachadas com trepadeiras, né, aquelas fachadas verdes lindas, muitos vasos, rooftops, mas na rua não tem. E as casas, os prédios são muito pertinho uns dos outros, aquelas ruas estreitinhas, né? Então, eles falam que é obrigatório você ter as tendas, né? Que são as cortinas, porque você não tem privacidade, porque o seu vizinho está aqui, assim, né? Oi, Marcelo. Assim, você acorda, você vê a pessoa, é muito pertinho mesmo. E aí, nesse edifício,
o Stefano Buori, que foi o arquiteto, ele pensou nesse conceito de ser um bosque literalmente vertical, né? Então, você fala, tá, Paty, são varandas com plantinhas, né? Putz, a gente tem um monte aqui. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eram árvores, assim, com os troncos de 50 centímetros de diâmetro, plantadas lá no 20º andar, árvores de 30 metros. E aí, a gente estava lá no 20º andar, a gente saiu do quarto, assim, olhou para a varanda, copas de árvore do vizinho de baixo, e aqui na minha frente o tronco de uma árvore. Aí a gente perdia a referência, assim, falava, calma, eu estou no térreo ou eu estou no 20º andar? Como que a árvore está aqui em cima? É muito louco, sabe? Porque você tem a vista da cidade com a árvore. E aí, esse contraste, mais uma vez, né, do verde em Milão, que é uma cidade árida, e, enfim, uma experiência que foi super interessante. Muito obrigada.